Seis? Tá bem. Obrigado, doutor Nazaré. Doutor Sandro, o senhor tem a palavra por 26 minutos, mantendo a paridade de armas. Com a palavra. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, ministro Coelho, excelentíssimo senhor ministro relator, tenente brigadeiro do William, excelentíssimo ministro revisor, ministro Barroso, subprocuradora-geral, doutora Nazaré, senhores serventuários, advogados, demais presentes. Antes de tudo, gostaria de cumprimentar também o pessoal da primeira auditoria, que nos apoia aqui em São Paulo. Bom, inicialmente, gostaria de cumprimentar todo o esforço da subprocuradora em tentar confirmar a apelação ministerial de piso. Contudo, as provas dos autos e a decisão aqui da Justiça Militar de São Paulo foi unânime em absolver hoje apelado do crime tipificado na denúncia. Então, nesse sentido, todos os membros do Conselho de Justiça para a Aeronáutica absolveram o acusado do delito de furto, sendo que 3 desclassificaram a conduta para receptação culposa e 2 votaram pela absolvição plena, seja a absolvição pelo furto, seja no crime de receptação. É de destacar também, ministra, que a denúncia e as provas dos autos, em nenhum momento, foi capaz de imputar a culpa e a autoria ao apelado. Nesse sentido, as testemunhas ministeriais arroladas disseram peremptoriamente perante o juízo sobre o crivo do contraditório, que é a prova válida para se condenar. Foram peremptórias em afirmar que nunca souberam de furto ocorrido na pousada, bem como também não souberam afirmar que o acusado sequer esteve nessa pousada. Essas são as testemunhas que estiveram em juízo e prestaram seu depoimento. Sobre o crivo do contraditório, repito novamente. A douta subprocuradora, ela trouxe menção ao tenente Lucas e tenente Leandro. Então, só destacar que esses 2 oficiais foram ouvidos somente na fase do inquérito policial militar, na fase extrajudicial, portanto, fora do crivo do contraditório. O Ministério Público de Piso não se preocupou em arrolar essas testemunhas para serem ouvidas em juízo. Nesse sentido, o artigo 297 do Código de Processo Penal Militar, alinhado com a Carta Magna, ele diz o seguinte, abro aspas, o juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo. E a douta subprocuradora trouxe, nem chamar de prova, são elementos de informação porque não foram colhidos na fase judicial, de 2 oficiais que nada também trouxeram demais. Só falaram que viram um tenente com uma bicicleta semelhante àquela que depois foi apreendida. Mas, repito, por que o Ministério Público de Piso não arrolou essas testemunhas? Ao contrário, as testemunhas que foram arroladas pelo Ministério Público foram aquelas que simplesmente estavam em posse da bicicleta 3 meses depois, que nada sabiam, e repito, nada sabiam sequer se o apelado esteve junto a tal pousada que, destaco, ficava fora da área de jurisdição militar. Outro ponto que tem que ser destacado com relação às provas é que a gerente da pousada, então, eu quero destacar isso e deixar claro desse julgamento para Vossas Excelências.
Quem arrolou, quer dizer, arrolou não, foi através de diligência defensiva para que essa senhora, a gerente, fosse ouvida, foi a defesa. Ora, o Ministério Público imputa uma acusação ao apelado de que ele esteve numa pousada fora da área de jurisdição militar, uma pousada que é fechada ao público, com grades, com muro, e não arrola nenhuma testemunha que supostamente estivesse no local do suposto fato. Mas a defesa, então veja bem, a defesa, ao contrário do que deveria pensar, porque o ônus da acusação cabe à promotoria, o ônus de provar a culpa é da promotoria. O réu, inclusive, tem direito ao silêncio, é uma garantia constitucional. Mas o réu não ficou em silêncio e a defesa produziu a prova, sim, ao contrário do que relatou a nobre subprocuradora, e parabenizar pelo esforço novamente, de que o apelado jamais esteve na pousada. Então, essa pessoa, essa gerente, tratava com os alunos sobre hospedagem, agendamento. Inclusive, é previsto em lei que qualquer pousada, qualquer estabelecimento que receba um hóspede, tem uma ficha de hóspedes. Como todos nós vamos nos hospedar no hotel, preenchemos uma ficha com nosso endereço, nosso nome, período que lá estivemos. Mas a defesa também não entrou nesse mérito de que está violando a lei ou não. Mas que tivesse um registro, um livro de controle. Não tinha. Falou peremptoriamente que não tinha registro do acusado. E não obstante a isso, excelências, não obstante a isso, ela disse para o oficial de justiça que lá levou uma foto do apelado e ela falou, olhando a foto, nunca vi essa pessoa. Essa pessoa não me recordo, não sei se ela esteve aqui. E era a pessoa que tratava com os alunos. Então, o Ministério Público tem o ônus de provar a autoria e a materialidade do delito. E com a devida vênia nesses autos, não conseguiu ser capaz de provar tanto a autoria delitiva do furto, quanto a materialidade. Mas voltemos à autoria. Eu abro aspas aqui e vou relatar aqui o que a gerente da pousada, que sim, era utilizada para fins comerciais, diferente do que falou a subprocuradora, e quem fala isso é o próprio representante do Ministério Público de Piso, quando interpôs um recurso em sentido estrito. Lá está bem claro, expresso, que o local dos fatos era utilizado para fins comerciais. E lá morava o ofendido junto com a mãe dele, mas exclusivamente para fins comerciais. E não era só aluno da especialista, da escola de especialista que lá ficava. Civis lá ficavam e também alunos. E só fazer um gancho aqui da denúncia, a denúncia ministerial de Piso fala em alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Então, nota-se que é um erro material, mas é possível verificar como foi feita essa denúncia. Então, Guaratinguetá, a Escola de Especialista de Aeronáutica. Aliás, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que eu tive a honra de ser aluno e depois da Academia Militar. Bom, eu abro aspas aqui o que disse a senhora Beatriz, gerente da pousada, que tinha controle efetivo de quem lá ficava. E aqui está a certificação do oficial de justiça. Certifico ainda que retornei ao local descrito no mandado, na data 22 de junho de 2018, e notifiquei pessoalmente a senhora Beatriz Aires dos Santos, nos termos do R-mandado, de que tudo ficou ciente e assinou o anverso da ordem judicial. Certifico ainda que a senhora Beatriz declarou que não há registro de hospedagem de um dia ou de todos os dias do mês de agosto de 2015, que é o período que o Ministério Público alega que a réis
foi subtraída. Ela alega que não há registro, no mês de agosto de 2015, referente ao acusado Wagner Limeira Martins e que não sabe informar se o acusado ficou hospedado no Chamonix nas referidas datas. Eu destaco ainda que o próprio Ministério Público dessa Corte Superior, conforme Vossas Excelências puderam observar, ele não se entende. Então, eu vou ler um trecho aqui do parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Hermínia Célia Raimundo. Ela diz o seguinte, a douta representante da Procuradoria da Justiça Militar: cabe destacar o acerto da sentença condenatória em Mélios, que desclassificou por furto para receptação culposa, de que, de fato, não há prova nos autos que apontem para a autoria do furto. Então, Excelências, ministros, o próprio Ministério Público tem dúvida. Veja bem, a própria acusação, que tem o ônus de trazer a prova da autoria, tem dúvida com relação à autoria. Importante também destacar trecho do voto vencido elaborado pelo agora juiz federal Ricardo Vergueiro Figueiredo. E ele diz o seguinte nesse voto vencido, que, aliás, foi acompanhado também por um oficial da Aeronáutica, o primeiro-tenente Marco Antônio Viscardi. Então, Sua Excelência diz o seguinte, abro aspas: ousamos divergir de nossos eminentes pares, uma vez que, na hipótese dos autos, deveria o acusado ser absolvido nos termos do artigo 439, linha E, do CPPM. Andou bem a maioria vencedora em não reconhecer o delito de furto imputado ao réu. De fato, o quadro probatório não trouxe nenhuma prova segura e concreta que pudesse dar ao julgador a tranquilidade necessária para se proferir um decreto condenatório em desfavor do réu. Na verdade, data vênia, com relação ao furto, o douto representante ministerial acabou apenas por trazer aos autos meras probabilidades e conjecturas pouco convincentes. Entretanto, tal raciocínio, ao nosso ver, também poderia se estender data vênia no que se refere à equivocada desclassificação em Mélios, operada pela maioria vencedora. Ora, se não há prova robusta quanto ao furto, também não há com relação à receptação culposa. O réu, aliás, em seu interrogatório judicial, nada afirmou quanto à forma de aquisição da bicicleta. Negou a autoria delitiva. Assim, supor que o réu teria sido pouco cauteloso quando da aquisição da bicicleta, a ponto de deduzir que ele teria agido de forma descrita no artigo 255 caput do CPM, é o mesmo que fazer ilações de uma situação que sequer foi ventilada pelo acusado. Assim, ao nosso ver, melhor fazer incidir nas hipóteses dos autos o conhecido princípio indúbio pro réu. Não há que se falar em furto e nem mesmo em receptação culposa. Bom, Excelência, acho que está bem claro que não existe uma mínima prova de que o acusado esteve na referida pousada. E como disse o tenente, que foi lido pela douta subprocuradora, o local era cercado, era murado, e a bicicleta, conforme ele mesmo disse, o tenente que infelizmente veio a falecer, ele disse que no local e no dia dos fatos, que ele percebeu o desaparecimento da bicicleta, a bicicleta estava no interior da pousada, os portões estavam fechados e o tal do cadeado estava destravado. Então, esse ponto também é importante. O cadeado estava destravado. Gostaria de destacar ainda com relação à ausência de prova da materialidade. E, sinceramente,
Eu acredito, como oficial do Exército Brasileiro, que o tenente não agiu de má fé em relação à bicicleta, quando ele viu a bicicleta parecida com o que tinha desaparecido da casa dele. Agora, entre eu achar que o tenente, e acredito nisso, que ele acreditava que a bicicleta era aquela, e realmente ser aquela, tem uma distância muito grande, porque os autos, Excelência, nada comprovam com relação a isso. Não existe o boletim de ocorrência, e sim, poderia ter sido feito o boletim de ocorrência no dia do desaparecimento. Ninguém deixa de fazer um boletim de ocorrência porque não tem nota fiscal. Essa tese é inverossímil. Ah, não fiz porque não fez, de repente estava cansado, deixou para lá. Agora, porque não tem nota fiscal, é difícil de acreditar. Outro ponto, durante o inquérito policial foi produzido uma perícia, se eu posso chamar de perícia, que foi realizada. E essa perícia, ela diz o seguinte, que buscou informações referentes ao material objeto do aludido inquérito, uma bicicleta Caloi e tal. Foi realizada diligência para solicitação de documentos e informações dirigidas ao material apresentado. O tenente diz, com relação a essa parte de documentação, tudo bem não ter nota fiscal, às vezes adquire um bem sem nota fiscal, não tem problema algum, sendo de origem ilícita, não vejo nenhum problema também. Agora, tem que haver a prova. O tenente disse que comprou aro, comprou um banco, acertou problema de freio, etc. Equipamento de freio. Cadê a nota fiscal? Cadê uma nota fiscal que pudesse vincular aquele banco, o suposto banco que foi colocado na bicicleta, para fazer a prova? Não existe. Ficou a palavra do tenente, que eu acredito que ele realmente tenha achado que aquela bicicleta era dele, e com relação a esse ponto, eu quero destacar a Vossas Excelências, vou fazer uma passagem rápida aqui de um filme de 1957, chamado em inglês 12 Angry Men, aqui no Brasil, mas conhecido como 12 Homens e uma Sentença. No momento em que é achada uma faca, eu tenho certeza que Vossas Excelências são conhecedores desse filme, que é sempre uma aula de direito constitucional e do indúbio pro réu, em que é achada uma faca ao lado da suposta vítima, e a investigação tinha chegado à conclusão que o acusado, que por sinal seria o filho daquela vítima, teria adquirido aquela faca. E um dos jurados que formava o conselho de sentença diz, mas a faca, conforme a promotoria disse, é uma faca muito rara, ela é única. E então o personagem brilhante do Henry Fonda, ele faz o jurado solicitar ao oficial de justiça que traga a faca. E realmente uma faca sui generis, e conforme a promotoria, aquela faca seria única. Quando o Henry Fonda ele saca do seu bolso uma faca idêntica e crava na mesa. E ele falou que comprou no mesmo bairro, em um local que vendia várias facas daquela, pelo mesmo preço. E, mutatis mutandis, pode ser comparado a essa bicicleta. E consta dos autos, inclusive dessa perícia, Excelência, fotos aqui no mercado, buscado aqui nos classificados, para fim de comprovar o preço da suposta régia, bicicleta idêntica, mas idêntica a que o tenente alega ser a dele. Então, nesse ponto, existe dúvida sim, se aquela bicicleta fora realmente aquela subtraída. Então, inexiste prova, sim, da materialidade. E mesmo que existisse a prova da materialidade, Excelências, deveria haver o elemento subjetivo da quebra do dever de cautela. E não existe essa prova. Então, nesse sentido, a defesa, mediante prova assim robusta de que
o acusado jamais esteve, prova produzida pela defesa, que nem sequer deveria ter esse ônus, porque, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, inexiste redistribuição do ônus da prova no processo penal. O ônus da prova cabe à acusação, mas a defesa correu atrás, sim, da prova da inocência do apelado, ora apelante também. Ela não se conformou, porque, como diz o nobre ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, vivemos tempos estranhos, e a defesa não se conformou e foi na busca da prova da inocência. Eu peço a Vossas Excelências a absolvição do acusado, por ausência de prova, tanto da materialidade quanto da prova da autoria delitiva. Muito obrigado, Excelência. Nada, doutor Sandro. Restituo a palavra ao senhor ministro relator.